Bem-vindos a mais um episódio do de VivaVoz.pt, desta vez com a Joana Dias, astróloga, taróloga, a pessoa mais divertida a falar destas coisas e a saber explicar de forma simples e que orientam e ajudam as pessoas. Viva, Joana, é um prazer ter-te aqui. É mesmo muito interessante a forma como a forma como tu falas sobre esta área, esta questão que, no fundo, até nos une a todos, e que causa algum tabu a muita gente, alguma vergonha, mas muita curiosidade sempre. Ah, mas, indo ao início, até tu não tinhas ligação nenhuma a isto. Não é assim, uma coisa que eu sou muito racional, muito prática e pragmática, ao contrário do que as pessoas pensam, isto é muito esoterismo, não é? Eu sou muito matemática, portanto, e eu tive sempre consciência, mesmo quando não estava dentro destas áreas, que nós somos só o planeta Terra, que nós, tipo, só no sistema solar temos o Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, portanto, são tudo planetas que, de alguma forma, do meu ponto de vista terreno, achava, pá, isto tem que haver aqui uma ligação, para além de haver a ligação do sistema solar, não é? Tipo, isto tem que nos influenciar tudo a todos, porque se nós somos influenciados pelo meio, não é? Nós também influenciamos o meio e isto tem que estar conectado de alguma maneira. Isto era eu, a minha cabeça já, desde miúda pequena, a pensar na vida, não é? Portanto, o meu pensamento não era só aqui na Terra, já não era só a minha rotina de, eu vivo com a minha mãe, com o meu pai. Não, eu já pensava no sistema solar como um todo, mas não desenvolvia muito o tema, porque depois a vida tem que ser vivida, não é? Portanto, eu era Claro. miúda e não ligava muito. Ah, depois tinha que sempre aquelas intuições, parecia que eu sabia o que é que as pessoas estavam a falar não, a pensar, não é? Tanto que havia um monte de gente que me dizia, pá, eu estava a pensar mesmo nisso. E eu tipo, estranho, pá, olha, eu primeiro peço desculpa de uma hora acabar, estou já a avisar, estou a pôr um filtro nisto, depois, quando isto acabar, estou a pôr um filtro nisto. Mas pronto, e portanto, pois a minha educação foi muito conservadora, não é? O meu pai era economista, a minha mãe publicitária, eles eram muito conservadores, tipo, é uma coisa muito. A terra é o que é, não é? Tipo, e são muito aquela teoria da meritocracia, estás a ver? Portanto, nós temos que ter mérito em alguma coisa, e temos, para sermos bons em alguma coisa, temos que tornar excelentes nessa coisa. E esta foi a minha educação. E uma educação também muito de fazer, não é? Para seres alguém tens que fazer. Pronto, e olha, eu cresci assim, não é? Depois nunca, estas coisas da intuição não existiam, do esoterismo não existiam. O meu pai era muito focado. Como é que tu depois vais, como é que tu percebes? E alguém te Epá, diz, alguém te incentiva e te diz, oh, está tudo tolinho, era sim, eu. sim, sim. Exatamente. Então, olha, foi muito por aí. Ou seja, a minha mãe, eu quando era adolescente, não é? 15, 16 anos, 17, eu ia fazer as, as férias das secretárias da minha mãe. E então, nessa altura, a minha mãe tinha sempre salas alugadas e ela alugava a um rapaz que era astrólogo e tarólogo, não é? Que é o João. E eu estava sempre a gozar com ele, vai lá enganar mais uma, vai lá enganar mais uma. E há um dia que ele devia estar farto de mim e dizia, pá, entras aqui. Pá, já era de noite, porque aquilo trabalhava-se até muito tarde ali naqueles escritórios. Deviam ser pá, 8h30, 9 da noite. E então eu entrei e ele baralhou as cartas do tarot, tirou as cartas, e eu ainda me lembro a primeira carta que eu toquei foi o Ermita, não é? No meio de 78 cartas saiu o Ermita. E ele disse assim, pá, ele falou-me de coisas que eram muito minhas, muito internas, muito. Eu não falava com ninguém, eram os meus pensamentos de mim para comigo, estás a ver? E ele acabou esse dia, não é? A dizer-me assim: tu gozas, 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 mas ainda vais aqui parar. E eu virei-me para ele e disse assim: olha, olha, pá, eu devia ter pá, aí 15 anos, 16 anos, e eu tipo, olha para ele e disse: pá, olha, olha, olha agora. É, filha de Pedro Dias e de Isabel Silva Dias, primeiro que vai sair da cartela é a Joana Dias Taroga. Tu não dás bom na cabeça, então agora drogou-se. Não vai acontecer. Exato. E depois, mais tarde? Pá, pronto, e depois mais tarde, aos 20, ou seja, eu fiz tudo normal, tirei o curso, acabei 12º, tirei o curso de gestão, pós-graduação em recursos humanos, fui mãe, casei-me, separei-me, já estava a namorar com o meu segundo marido, e quando estava a namorar com ele fomos ao Brasil, tinha 29 anos. E depois de ir ao Brasil com 29 anos, o meu pai dizia-me assim: vai às Mães de Santo, vai ver Mães de Santo. Bem, para quem não Exato. é economista e era racional, a mandar-me a mim às Mães de Santo, não é?
E então eu fui a 5 meses de Santos e de facto das 5, só uma ou duas é que eram mais ou menos, mas houve uma muito boa porque pá, via-se que ajudava a comunidade e que eram muito limpinhos e muito giros. E nessa, o meu ex-marido, o pai da minha filha mais nova, é assim altão, tem 1,90 m, tem 1,86 m, assim grandão, olho azul, estás a ver? Portanto, ele dá impacto. Mas elas olhavam, era para mim, eu só dizia, pá, eu sou pequenina, mas que para mim, meu. E a mulher virava assim, a menina sabe. E eu, tipo, a menina sabe, bom, uma coisa veio de saber. E ela, não, não, a menina vai trabalhar na área, ou vai trabalhar. E eu, bom, se eu não trabalhar, coitado do homem, com 5 crianças em casa, se eu não trabalhar, é capaz de ser, coitado, vai conseguir. E depois sempre a dizer para eu vir para trabalhar para a área, mas como ela percebeu que eu não dava crédito, estás a ver, ela diz-me, olha, vá estudar. Aí aquilo, estás a ver, fez-me sentido, eu tinha 29 anos, vá estudar. Estudar a área também não custa nada. E o meu pai sempre me disse que o conhecimento é poder. Se pá, sempre assim, posso estudar, ponho de parte a minha educação, ponho de parte as minhas crenças, não é? Aquela coisa de isto é para enganar pessoas. Eu só estudar para ver. E depois vou formar, depois de estudar, vou formalizar de facto a minha opinião. Se é de facto para enganar ou não. E foi aos 29 que comecei a estudar e aos 34 comecei a trabalhar. Portanto, eu tive 5 anos a estudar e a praticar em quem? Em mim só. E aos 34 anos comecei a trabalhar com pessoas porque percebi claramente que isto não era para enganar ninguém e que a energia existia e que existe uma conversa direta de nós para o universo e do universo para nós que tem que ser afinada, como se fosse a rádio. Estás a ver quando nós estamos a ouvir aqueles rádios analógicos que é e depois de repente estamos a ouvir música. É mais ou menos isso, ou seja, nós estamos numa frequência tipo muito barulho e quanto mais nós afinamos a nossa frequência, mais conectados estamos com o espírito e com a energia e mais no fluxo estamos, que é aquela coisa que eles agora, aqueles novos coachings que é fazermos aquela coisa de estarmos no fluxo, não é? De estarmos no momento presente. É muito isto, só que de uma forma muito mais natural. Tipo, em tudo o que eu faço, eu estou em fluxo. Quando eu me levanto de manhã e venho agora tratar da piscina e do jardim, dessas coisas todas, eu estou sempre em fluxo. Eu não estou a pensar em mais nada do que nisto, da piscina. Estás a ver? Não estou a pensar em mais nada. Aliás, nós estávamos marcadas e eu não me lembrava. Só depois quando agarrava telefone, esqueci-me porquê, porque eu estou mesmo no momento presente, eu estou mesmo a curtir a piscina, estou mesmo a curtir, mesmo que esteja a dormir, eu estou naquele momento, estou mesmo a regar, estou mesmo a fazer as coisinhas todas que eu acho que têm que ser feitas naquele momento, estás a ver? E depois quando venho para trabalhar, estou mesmo a trabalhar, não estou a fazer outra coisa senão isto, não é? Tipo, é como agora, Tu agora estou costumas, naquele, diz, costumas brincar, até tens uma amiga que diz a minha bruxa, e tu costumas brincar com esse termo, até precisamente para, como também defendes, que como em todas as áreas há bons e há maus e não há problema nenhum nesse nome, tu não tens problema nenhum com não, essa coisa. aliás, a primeira entrevista que eu dei à revista da Cristina diz lá Joana Dias, a bruxa. É assim que se abrem as hostilidades. É Joana Dias, não é qualquer, é a bruxa, não é? Porque acho que bruxa, o que é ser bruxa? Ser bruxa é ter uma, estar permeável, não é? À vida, como ela é, e isto dar-nos uma perspectiva de vida e uma amplitude que muito poucas pessoas têm, ok? Ou seja, eu consigo ver a vida e consigo olhar para as pessoas e ver como é que elas estão, sem querer, não é? Tipo, tenho uma amplitude, é como se tivesse os canais todos abertos, consigo ver a vida das pessoas, consigo ver a pessoa, se ela está bloqueada, se não está bloqueada. Porquê? Porque eu própria também vejo para mim. E isto é uma questão de treino, ok? Eu sou muito, eu acho que e é só sermos autênticos. Eu acho que aquilo que eu estou a aprender com a espiritualidade e com esta coisa do espírito e da energia é quanto mais autênticos nós somos perante nós próprios e perante a vida, mais nós estamos abertos à vida e a ver as outras pessoas como realmente são, sem cobrança, não é? E assumindo as nossas responsabilidades, exatamente isso. E sem criar tantas Imagina, expectativas, né? Acho que se calhar. não crie expectativas. Não quer dizer que não haja tristeza, não quer dizer que não haja infelicidade, porque nós não controlamos, lá está, as variáveis dos outros, só controlamos a nossa, ok? Mas nós assumirmos as nossas responsabilidades perante a vida, não é? Perante as coisas que nos acontecem, de uma forma autêntica e verdadeira e de uma forma
real, não é? Sem projetar nos outros e sem mentir, porque eu acho que as pessoas de vez em quando estão muito em negação, é muito difícil assumir a verdade, não é? E então entram em negação para se protegerem das emoções, porque depois dizem é muito difícil viver a vida assim, não é? Desprovida de qualquer. A vida é o quê? A vida acontece, nós, imagina, é muito. O meu pai morreu de um dia para o outro, foi muito duro, foi muito chocante, estás a ver? E eu tive que viver aquilo daquela maneira. E eu demorei ainda 4 anos a fazer o luto do meu pai, da morte do meu pai. Não tinha como, estás a ver? E foi duríssimo. E, no entanto, eu fiz, aprendi a meditar e aprendi a integrá-lo nas minhas meditações para amenizar a minha dor, não é? Primeiro fiquei muito zangada com ele porque ele não tinha que se ir embora assim de repente de um dia para o outro. Depois fiz as pazes e agora já me diverto, estás a ver? Tipo, peço-te imensa ajuda e depois digo assim, pai, é pá, manda-me lá um sinal a dizer que isto está bem, não é? Tipo, e peço especificamente se isto é verdade, não é? E se tu vais mandar uma borboleta e depois eu digo a cor da borboleta, uma borboleta branca neste dia específico, neste domingo. E a borboleta E branca acontece. aparece. E acontece. É bada louco porque acontece. E depois eu farto-me de rir sozinha e depois penso, sou louca. Não, é? Não, mas a verdade é que eu pedi este sinal e este sinal veio no dia em que eu disse, da forma como eu pedi. As Estás a pessoas, ver? quando te procuram, quando vão, aquela questão de vão ver os signos, querem perceber esta energia, esta coisa, as cartas, vão abertas a isso ou ainda vão um bocadinho a medo? Olha, ainda ontem estive num sítio, numa inauguração, num sunset ali na Marina de Cascais e estava lá um rapaz que esteve comigo em consulta e disse-me assim, olha, eu era muito cético, eu sabia que tinha assim uma intuição diferente, mas era muito cético, tinha vergonha de assumir esta minha... E depois de falar contigo percebi que não havia vergonha nenhuma. E portanto, olha, já estou a fazer coleção de tarô, já tenho 50 tarôs, já trabalho na área, já estudei imenso, continuo a estudar e estou muito feliz. Obrigada por me teres aberto esta nova amplitude. E disse, pá, que bom! Porquê? Porque isto do tarô, o que é o tarô? O tarô é uma ferramenta de trabalho, uma comunicação para com o universo, estás a ver? Não é mais do que isso. O tarô é quando tu queres saber uma informação de género, ou queres um conselho, não é? Baralhas as cartas e tiras uma carta sobre aquela coisa específica. Olha, universo, diz lá aí sobre este assunto, qual é que é a energia que está sobre este assunto? Vai correr bem, vai correr menos bem? Como é que este assunto vai correr? Manda-me lá aí uma carta. Tu baralhas as cartas, a partir do momento que tu sabes o conhecimento das cartas, não é? O que é que, o que é que cada carta quer dizer, tu pedes uma informação, baralhas as cartas, tiras uma carta e tu já sabes o que é que aquela carta quer dizer e dizes, epá, olha que giro, para este assunto sai o carro, olha, este assunto vai avançar rápido porque o carro, vai haver bloqueios sim, porque o carro, existem pedras no caminho, mas eu vou superá-las todas e vou conseguir atingir o meu objetivo. Ótimo! Ou então Quando sobre tu este... dizes coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Ai, digo tranquilamente. Digo tranquilamente, porque é-me indiferente. Não é que não gostam de ouvir, eu acho que as pessoas, atenção, que eu acredito mesmo que quem vem à consulta comigo tem um bocadinho de mim e eu tenho um bocadinho das pessoas, ok? E então eu acho que as pessoas, mesmo que não queiram ouvir, porque sou eu a dizer, ok? E digo de uma forma desprovida de julgamento, eu acho que as pessoas ficam tipo mais descontraídas porque eu dou sempre solução. Tipo, ok, isto não é caótico. It is what it is. A net é o teu. Por mim, tu podes ficar aí que não há mal nenhum. Aquilo que tu tens que pôr na balança é se te estás a sentir bem ou se não estás a sentir bem. Se não estás a sentir bem, então se calhar tens que te permitir ao processo de mudança que vai ser pior do que aquilo que tu estás a sentir. Mas depois aquilo que tu tens que saber é quando chegares ao próximo patamar, ao próximo nível, tu vais estar no outro nível e já te vais sentir aliviada. Pá, é como a mudança de casa. Se eu curti mudar de casa, de uma casa para outra, não, foi horrível, foi mas chegámos à meta e, portanto, o que é bom? O a seguir. A seguir, depois de já ter corrido a maratona toda, de ter passado a meta, de ter descansado um bocado, de ter bebido água, de ter comido alguma coisinha, de ter recebido a medalha, porque nem quando nós recebemos a medalha estamos ainda com os álcool. É no dia a seguir. No dia a seguir já está fixe. Não há E como. depois alguém que te diz assim, até mas se os signos, as cartas, é tudo tão fácil, porque é que tu não, a tua vida também não é tão fácil? Não é fácil. Olha, ainda ontem, no lançamento do livro da Vera de Mello, tipo, amigas minhas da faculdade que me conheciam, me lembram-se de mim, a Patrícia, foi ter comigo, eu sou a Patrícia da faculdade, não sei o que, Janinha, tu estás tão bem, eu sigo, não sei o que, nananã, e eu pensei assim, tão bem. Tipo,
Agora dá E, imenso e é trabalho. esse bom, o bom que tu também sentes quando orientas, quando ajudas, quando pões as outras pessoas a pensarem nas próprias vidas. Sim, é isso mesmo. Ou seja, quando eu ajudo os outros a pensar na vida, é isto, ou seja, qual é que é, diz-me qual é que é, o que é que tu queres, que eu vou dizer quanto é que isso custa, e depois ou queres pagar isso ou não queres pagar. Se eu podia ter outro estilo de vida, podia, não é? Mas não ia ter esta gratificação. Agora, se eu quero ter este estilo de vida, se eu quero ter uma piscina, se eu quero ter um jardim, não é? E não tenho dinheiro para o jardineiro, nem para tomar conta da piscina, então tem que ser eu a aprender, tenho que estudar como é que é as medições da piscina, quanto é que é o cloro, quanto é que é o não sei o quê para limpar e para não ter a clorofila, não sei o quê, nananã, e para não ter, não é? Tem que ser eu a fazer. Este é o custo. Estou Isso disponível é para isso. fazer por os outros também a pensar naquilo que também tem que fazer para aquilo que são os objetivos de cada um. Sim, porque as pessoas gostam muito de ver a fotografia na piscina, não é? Ai, pá, que sorte que ela tem, não é? É bem Exato. fácil E o trabalho dizer assim. todo para lá chegar. É esta tua verdade que tu passas para as pessoas e que Exato. fazem de ti esta pessoa tão próxima de cada um. Sim, eu falo com toda a gente e quando temos vizinhos bons, imagina, no outro dia estava aqui em casa, a vizinha veio-me trazer pizza e depois a outra vizinha veio-me trazer peixinhos da horta e sei, pronto, eu neste bairro não vou passar fome. Exato. Estás num bom sítio. Mas isso também se constrói, também se faz, não é? É com essa Sim, vibração, não é? o que é que eu faço? Eu acho que as pessoas eu uso as ferramentas todas no meu trabalho, da mesma maneira que um advogado usa a legislação a seu favor, da mesma maneira que o economista usa as ferramentas a seu favor, não é? Eu uso as minhas ferramentas a meu favor. Eu uso o meu mapa astral e a minha revolução solar a meu favor, não é? E é isto que as pessoas não entendem. Tipo, as pessoas dizem assim, pá, contigo é tudo bem rápido, como é que fazes isto? Eu faço isto porque uso as ferramentas a meu favor. Como é? Tu tens três livros e são essas ferramentas que tu gostas de passar para os outros para que possam fazer exatamente como tu estás a dizer, que é Olha, eu estudem e façam isto. exato, eu até estou a fazer, agora vou elaborar um plano, não é? Para fazer um curso de 10 meses, para as pessoas estarem comigo um fim de semana por mês, sábado o dia todo e domingo de manhã, para eu conseguir passar de uma forma mais prática e pragmática e teórica também, obviamente, para as pessoas perceberem quais são as regras e como é que se põe em prática e elas próprias durante 10 meses conseguirem pôr isso em prática, não é, na vida delas para verem as transformações que têm. E há uma coisa aqui também que tu trabalhas, que é a questão também familiar, as relações familiares, aquilo que às vezes fica por resolver e que também bloqueia. Ou seja, há muitas ferramentas dentro desta área da astrologia, da tarologia, ou seja, que tu As constelações consegues. Aí, aí entra muito o conceito das constelações familiares, que é muito importante, o sistema familiar, não é? Nós estamos fiéis a que sistema familiar, porque não penses que eu tenho as melhores relações todas, porque senão eu tinha aqui os meus filhos todos comigo, estava casada, linda, maravilhosa e tinha aquela relação estupenda, e é tudo mentira, não tenho nada disso. Mas é ter esta consciência de limites, ok? Não é porque eu tenho este conhecimento todo que eu tenho a vida perfeita, não, também tenho relações difíceis, só que eu estou mais consciente porque é que eu tenho essas relações difíceis e não me deixo interferir por essas relações difíceis, estás a perceber? Eu deixo ir no fluxo e faço o melhor que eu consigo, ok? Estamos Eu não, a um pezinho de julho ou entrar em caranguejo. Queres deixar aí para os caranguejos todos, esses drama queens todos? O que é que pá, vai ser este mês? os caranguejos estão este ano com uma grande fezada, têm Júpiter em cima deles. Júpiter é o grande benéfico do nosso sistema solar, ok? E então Júpiter vem trazer aqui coisas muito boas, oportunidades únicas, está em Caranguejo, que é o signo da família, portanto vão ter insights incríveis da vossa ancestralidade, dos vossos traumas. É um ano ótimo para fazer psicoterapia no sentido de constelação, constelarem as vossas origens para não estarem tão fiéis ao vosso sistema familiar no sentido dos traumazinhos e desses bloqueiozinhos e para conseguirem avançar na vossa vida, ok? Portanto, assim, genericamente é um bom ano para os caranguejos. É. Para os Boa. caranguejos e não só, para os signos de água também, porque faz aqui coisas boas também nos signos de água. E, quer dizer, para todos, no caso, é desde que nós saibamos onde é que nós estamos a ter este impacto na nossa vida, porque em alguma área da nossa vida nós vamos ter Júpiter em caranguejo, não é? E, portanto, é bom é fazer a Revolução Solar. A Revolução Solar faz. Agora, os caranguejos devem fazer agora, este ano, não é? Agora, nesta altura do ano, devem fazer os caranguejos. Daqui a um mês será os leões, que devem fazer a Revolução Solar. Portanto, no mês do nosso aniversário, nós devemos fazer a Revolução Solar.
Boa. Que é assim, depois quase que o caminho para o mais aberto, o mais lúcido para o que aí vem. Exatamente, para o que aí vem, porque é que o universo está a conspirar a nosso favor, não é? Boa. Joana, foi um prazer. Eu espero que as pessoas te possam seguir nas redes sociais. É uma alegria, é uma energia contagiante logo de manhã, perceberem como é que ela faz uma lista imensa do que faz todo o dia todo, e que transmite também para nós, que seguimos esta leveza na vida, esta coragem. Obrigada, Joana, por estares sempre com essa partilha para com todos. Obrigada, Ivo. Um beijinho grande para ti, para toda a tua comunidade. E olha, quem quiser.